Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 19 de agosto. Título: Reconheça e respeite suas limitações. Texto base, Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você já ficou tão ansioso para fazer algo grande e poderoso que se ofereceu precipitadamente para fazer um trabalho que mais tarde descobriu estar muito acima e além da sua capacidade? Um verão, quando eu estudava na universidade, fui contratado por um homem que tinha muita confiança em minha capacidade de redação. Sua empresa estava criando programas de computador altamente especializados para uma siderúrgica. Eles precisavam de um bom redator para documentar todos os passos do processo. Então, ele me contratou para escrever aqueles relatos. Naquela época, eu nunca havia trabalhado em um computador, nem sabia coisa alguma sobre computadores. Portanto, obviamente, não tinha ideia daquilo em que estava me metendo quando concordei em aceitar aquele trabalho. Logo me encontrei sentado em um escritório executivo repleto de programadores de computador que falavam uma terminologia de informática que eu nunca havia ouvido em minha vida. Isso ocorreu muito tempo antes de as pessoas possuírem computadores pessoais. A maioria das pessoas comuns nunca havia posto os dedos em um computador, inclusive eu. E ali estava eu, designado para escrever um longo relato sobre aqueles programas de computador extremamente especializados. Demorou apenas algumas horas para eu descobrir que era a pessoa errada no lugar errado. Finalmente tive de dizer: Ei, alguém poderia me ajudar? Não me importo de fazer o trabalho, mas não consigo fazê-lo sem ajuda. Acabei pedindo-lhes que me reposicionasse em outro trabalho para o qual eu me sentia mais qualificado. Simplesmente não consegui fazer o trabalho porque não estava preparado para a tarefa. Na segunda posição, trabalhei muito bem e tive muito sucesso. Se eu tivesse me recusado a admitir que a primeira tarefa era demais para mim, teria sido um longo verão de frustração, tanto para mim quanto para os meus empregadores. Se você já se encontrou em uma situação semelhante, sabe que é opressivo estar tão acima de sua capacidade. Nada há de pior do que sentir que você foi colocado em uma posição que não está qualificado para assumir. Pode ser muito difícil para a carne admitir que é incapaz de fazer um trabalho. Entretanto, há uma grande sabedoria e paz em aprender a reconhecer e respeitar as suas limitações. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse aos romanos: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, verso 3. Se alguém pudesse vir a ter um conceito mais elevado de si mesmo, esse alguém teria sido Paulo. Contudo, ele admoesta os crentes de que uma pessoa não deve pensar de si mesmo além do que convém. Essa frase provém da palavra grega "uper fornel", composta pelas palavras "uper" e "fornel". Upper significa acima, além ou muito acima do topo, e fornel significa pensar ou considerar. Ao unir essas duas palavras para compor uma só, Paulo está nos exortando a não pensar demais de nós mesmos ou a não pensar com demasiada confiança em nossa capacidade. Em vez disso, ele nos ordena a pensar com moderação. A palavra moderação vem da palavra grega sophonel, que significa pensar sensatamente, pensar razoavelmente, pensar realisticamente, pensar racionalmente, pensar praticamente, manter em medida adequada, ou não pensar além dos limites estabelecidos. Um intérprete grego diz que essa palavra significa reconhecer os seus limites e respeitá-los. Em outras palavras, não finja ser mais do que você é. Reconheça as suas habilidades dadas por Deus e use-as.
Porém, ao atingir as suas limitações, esteja disposto a dizer: isso é demais para mim. Se você agir como se fosse capaz de fazer tudo, descobrirá que é muito humilhante fracassar miseravelmente na frente de todos. Por isso, em vez de pensar demasiadamente de si mesmo e tentar assumir tarefas e projetos excessivamente assustadores para você, perceba que alguns trabalhos devem ser atribuídos a outra pessoa. Você precisa ser muito realista acerca das suas limitações. Se você pegou um trabalho demasiadamente grande para você, nada há de errado em admitir que outra pessoa deva assumir o projeto. Se você se recusar a admitir que algo está além do seu limite porque não quer se envergonhar, provavelmente acabará muito mais envergonhado depois, quando todos os outros tiverem de lhe dizer que você não tem capacidade para fazer o trabalho. Quando você fracassar de forma vergonhosa, irá se arrepender de não ter dito: penso que outra pessoa é capaz de fazer esse trabalho melhor do que eu. Simplesmente, esta não é a área em que tenho talento. Alguém mais da equipe quer me ajudar com esse projeto? Ao dizer que devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo estava nos lembrando de que há outros membros talentosos do corpo de Cristo e devemos abrir espaço para os seus dons tanto quanto para os nossos. Deus concedeu a todo o seu corpo fé, dons espirituais, talentos e capacidades. Portanto, em vez de tentarmos fazer tudo o que é impossível de qualquer forma, precisamos aprender a pensar com moderação. Em outras palavras, devemos reconhecer nossas limitações e permitir que outras pessoas também sejam usadas por Deus. Em princípio, se aplica à igreja, ao local de trabalho, à escola e a todas as outras esferas da vida. Sim, devemos respeitar os nossos próprios dons, talentos e chamados de Deus, mas devemos também respeitar o fato de que é necessária a participação de todos para levar a cabo um trabalho. Por isso, aprenda a reconhecer e respeitar as suas limitações e aprenda a incluir outras pessoas tão necessárias quanto você. Minha oração para hoje: Senhor, ajuda-me a reconhecer e respeitar meus dons e limitações. Perdoa-me pelas vezes em que fui demasiadamente orgulhoso para admitir que era demais para mim. E como resultado, fiz um trabalho de qualidade inferior. Lamento não ter aberto caminho para que outra pessoa mais qualificada para o trabalho pudesse ocupar o meu lugar. Ajuda-me a especializar-me nas áreas em que me sinto confiante de que serei uma bênção. Ensina-me a incluir e valorizar as pessoas mais talentosas do que eu em outras áreas. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje: confesso que penso com moderação sobre mim e sobre meus dons e capacidades. Agradeço a Deus pelos dons e talentos que Ele colocou em minha vida. Mas também reconheço e respeito as minhas limitações. Assim como valorizo meus próprios dons e capacidades, também sou grato pelas pessoas mais talentosas do que eu em outras áreas. Preciso delas. Eu as incluo e valorizo o que elas têm a contribuir. Não consigo realizar sozinho o que só pode ser feito em parceria com outros. Portanto, escolho associar meus dons e talentos com os dons e talentos dados por Deus a outras pessoas. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você se encontrou em um emprego ou posição acima de sua capacidade? Você sentiu como se estivesse se afogando, desesperado por encontrar uma maneira de desvencilhar de seu compromisso sem ficar envergonhado? Se a sua resposta for sim, o que você fez para corrigir a situação? 2.
Você já viu alguém ocupar uma posição de liderança que todos os outros membros da equipe sabiam estar em uma posição demasiadamente elevada para ele? Essa pessoa teve dificuldades, cometeu erros ou tentou constantemente encobrir a sua falta de capacidade? 3. Se os membros da equipe reconheciam que a origem do problema era o seu líder com dificuldades, como esse conhecimento afetou a atitude deles para com ele? Sejamos abençoados na prática da palavra.